Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um vídeo, tá, pessoal? E não esquecer aí de curtir, não esquecer de compartilhar aí com os amigos no canal. Um golinho no balão d'água para lubrificar a garganta. Não esquecer que tem o Pix aí para apoiar o canal, quem quiser, fica à vontade. Agradeço todo mundo que tem ajudado aí para a gente continuar o trabalho. E vamos dar continuidade no como se transformar em operador e investidor de sucesso do Alexander Elm, tá, pessoal? Só dar uma olhadinha aqui se tem algum cliente falando comigo. E vamos lá. Então, pessoal, quando a gente está falando, né, de análise de gráficos clássica, a gente falou de várias outras coisas. Vou tirar o fone aqui que eu tô ficando com calor na orelha já. Tirando outras coisas que a gente já falou, tendência de alta, tendência de baixa, canais e tudo mais, tá? A gente vai entrar agora na parte de gaps e vai começar a falar um pouquinho de gap, tá? Então, deixa eu pegar um point fix aqui. Um point to fix, tá? Então, o gap é um padrão de gráfico que consiste em duas barras adjacentes, então uma barra do lado da outra, o qual a mínima de uma barra é mais alta do que a máxima da outra barra. Então, nada mais é do que um movimento, tá? Onde você tem, por exemplo, um gap de baixa, onde você tem um espaço entre as duas barras que não tem negociação. Então, é uma lacuna de negociação. Então, ela pode ser pequena, ela pode ser grande, tá? Ela pode ser ao contrário, você pode ter uma barra de baixa e a próxima barra ser uma barra de alta, tá? Isso tudo aqui, tudo isso que tem esse espaço entre uma barra e outra, tá? Esses espaços, eles são considerados gaps, tá? Que é um gap comum? Quais são os tipos de gap, tá? Então a gente tem um gap comum, que são fechados facilmente, que ocorre em mercados tranquilos e sem tendência. Então aqueles mercados que às vezes não tem muita liquidez, ou o mercado tranquilo que não está em tendência, que ele está de lado. Então o mercado ele está fazendo assim, aí ele abre com um gapzinho aqui, aí ele vem fechar o gap, aí ele abre com um gapzinho, vem fechar o gap, aí ele faz, aí tem muito mercado que ele faz assim, ó, faz muito gap. Então são gaps que não tem sentido nenhum para a gente, não tem porque a gente ficar prestando atenção nesses tipos de gap. Aí a gente tem os gaps de corte. Ocorre quando os preços saltam para fora de uma zona de congestionamento, ou gap de ignição, alguns chamam gap de corte, ignição, ou gap de rompimento, né? Com alto volume e inicia uma nova tendência. Então, muitas vezes a gente está numa faixa de negociação, onde o preço está trabalhando aqui dentro, tá? Então, o preço ele vem trabalhando aqui dentro dessa faixa, aí de repente ele para aqui e abre aqui, ó. Isso é um gap de corte, tá? Quando ele faz um rompimento da estrutura com o gap, tá? E o gap de continuação. O gap de continuação, pessoal, ele é bem fácil. Ocorre no meio de uma tendência poderosa e continua a alcançar novas máximas ou mínimas sem perder o gap. Então, por exemplo, vamos pensar no mesmo contexto aqui, ó. Vamos supor que ele não tenha rompido antes de romper. Ele rompeu, aí ele abre no outro dia aqui, ó. Tá? Isso aqui a gente pode chamar de gap de continuação. Ou quando a gente tem uma tendência, aí ele rompe e faz um gap aqui, ó. Um gap de continuação, tá? Então, normalmente esse gap ele tem muito volume e, né, ele tem, e alcança sempre novas máximas, ele continua o movimento. A tendência é que esse movimento aqui, ele se espelhe para cima aqui, tá? Quando a gente tem um gap de continuação, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Vamos lá. Gap de exaustão. O gap de exaustão, normalmente, quando que ele ocorre? Eu tenho uma tendência, aí de repente a tendência puxa lá em cima, lá bem esticado, ele faz um gap aqui. Aí normalmente no dia seguinte ela abre aqui e faz assim, tá? Então isso é normal. O gap de exaustão. Não é seguidos por novas máximas durante as tendências de alta ou baixa, sem tendência de baixa. Os preços oscilam e retornam ao gap e preenchem, tá? Regras de negociação de gaps. Então vamos lá, vou começar a prestar atenção aqui nas regras de negociação. Os gaps comuns não oferecem boa negociação, né? Se precisar em frente. Então, se for um gapzinho no meio do nada, assim, se você tiver que operar contra esse gap, pode operar sem problema nenhum. Se for um gap de corte, a gente tem que entrar na operação e colocar o stop na borda contrária do gap. Então, o que significa? Eu tenho uma congestão. Eu tenho um gap de corte.
Nesse gap de corte, eu posso me posicionar comprado aqui e vou pôr o meu stop aqui. E vice-versa se for para baixo. Vou entrar vendido aqui com o meu stop aqui. Tá? Operar gap de continuação é semelhante ao gap de corte. Então, se eu tenho uma tendência de alta, e ele abre com gap aqui, eu vou comprar nessa região e vou pôr o stop aqui. Porque se for um gap de corte, ele vai continuar o movimento para cima. Se for um gap de exaustão, ele vai vir aqui para me estopar. Mas eu tenho um stop técnico aqui bem posicionado. Os gaps de continuação, né, que eu falei, quando avistar um gap de exaustão, entre na operação na direção contrária ao movimento prévio. Então, você identificou um gap de exaustão, você está olhando o preço foi, puxou, aí ele faz um gap de exaustão. Então, o que ele fala? Para você entrar vendido com stop aqui nessa máxima. Tá? Para pegar o que? Esse movimento de correção dos preços aqui. Ok? Só um minutinho, pessoal, que eu já volto. Voltando então, pessoal, então vamos lá. Então a gente falou, né? Se a gente for operar um gap de corte, se a gente for operar um gap de continuação, né? Os gaps de continuação ou de corte, tá? Os gaps de continuação ou de corte, né? Tá. Sempre devem ser confirmados por novas máximas ou mínimas, caso contrário é um gap de exaustão. Então, quando a gente tem um movimento e ele faz um gap, aqui eu tenho um gap, ele tem que ser confirmado com uma nova máxima. Então, muitas vezes, o que você pode esperar? Você põe a ordem na máxima desse gap e espera ele romper esse gap para fazer a entrada com stop na mínima. O de continuação é a mesma coisa, tá? Quando avisar um gap de exaustão, entre na operação na direção contrária ao movimento prévio com stop. Então, se a gente vê, né, que eu estava falando do gap de exaustão, se a gente vê um movimento, ele faz um gapzinho de exaustão, você vai vender aqui e vai colocar o stop aqui, porque a tendência é que ele venha fechar esse gap e fazer uma correção aí mais aguda, vamos assim dizer, tá? Ilha de reversão. A ilha de reversão, ele é um gap que tem um gap na direção oposta. Como funciona isso? O preço vem caindo, então eu tenho o preço caindo, preço caindo, preço caindo, preço caindo. Aí ele tem um gap, aí no outro dia o preço começa a subir. Isso aqui é uma ilha de reversão. Serve também para alta. Está subindo, ele faz um gap de exaustão, por exemplo, e faz um gap para baixo do outro lado. Então, quando ele faz esse movimento, ele tem um gap de exaustão. Normalmente marca a reversão da tendência prévia. Então, se eu tenho uma tendência prévia, ele faz um gap, depois volta para baixo. Normalmente eu tenho essa virada da tendência, é feita com um gap de exaustão e um gap de ignição, que forma ele. Então, tem um gap que ele faz a exaustão do movimento e um gap que ele faz a ignição do movimento novo para baixo, tá? Ou vice-versa para cima, tá? Mesma coisa. Padrões de gráficos, tá? Então, padrões de continuação. Os padrões de continuação, a gente tem as bandeiras, que a gente tem o movimento, ele faz um movimento ascendente, aí ele vem fazendo um movimentinho assim, ó, de correção, tá? Então, ele faz uma bandeirinha, fica aparecendo uma bandeirinha aqui, aí ele faz o rompimento para cima e segue o movimento de continuação da tendência anterior. A flâmula é parecida, só que a diferença da flâmula é que ela vai afinando assim, ó. Tá? Então ela vai fazendo mais ou menos isso aqui, ó. Tá? E depois rompe para cima, tá? Movimentos de reversão, então padrões gráficos de reversão, topo duplo, tá? E fundo duplo, são padrões gráficos de reversão, tá? Ou que ocorre é um topo triplo, então ele pode ser assim, tá? Aí ele tende a vir para baixo. Ele pode ser os três no mesmo lugar, tá? Como se a cabeça fosse curtinha, e pode ser a cabeça maior também, tá? E vira e mexe ao contrário também. Então, o ocorre, que é o contrário, tá? Então, eu tenho aqui o ocorre, que é para baixo, tá? Também posso ter essas três variações. Essas duas aqui que a gente fala que é o ombro, ele não precisa ser exatamente alinhado, ele pode ser assim, ó, tá? Ele pode ser um pouquinho torto, onde eu tenho a linha de pescoço aqui, tá? Padrões mistos. Por que mistos? Porque ele não indica com tanta certeza para que lado que ele vai. Então, são os triângulos, então o preço ele vem e começa a fazer um movimento triangular. Por que um movimento triangular? Porque se você unir aqui esses topos e os fundos, você vai ter um triângulo. Então, você tem os vários tipos de triângulo, você tem os triângulos ascendentes
e os triângulos descendentes, tá? Onde o preço vem trabalhar aqui dentro, tá? Então ele faz uma congestão e ele pode romper para qualquer um dos lados, tá? Ah, mas o triângulo descendente ele tende a romper para baixo, tende a romper para baixo, tá? O triângulo ascendente tende a romper para cima. E o triângulo que é retângulo, né? Que esse aqui é um triângulo retângulo, na verdade. Um triângulo equilátero. Eu esqueci o nome agora, pessoal. Ele pode romper para qualquer um dos lados, tá? O que importa tá tendo uma compressão do preço, seja em qualquer tipo de triângulo. Tá tendo uma compressão do preço. Uma hora esse preço vai ter que ganhar volatilidade, seja para um dos lados. Então, o triângulo só mostra para a gente isso, tá tendo uma compressão e ele tende a ganhar volatilidade nos próximos movimentos, tá? O retângulo também, porque o retângulo ele pode ser uma distribuição, onde os preços estão distribuindo o papel aqui, e ele vem fazer um movimento de baixa sequente. Ele pode ser uma acumulação, onde estão acumulando papel para jogar o preço para cima de novo, ou ele pode fazer o que? Um padrão de continuação. Por quê? Ele pode ser uma redistribuição, então está tendo uma venda, onde você teve uma redistribuição para continuar caindo. A pessoa que estava vendida aqui decidiu comprar mais aqui para vender mais aqui embaixo. Desculpa, recomprar aqui, pôr o lucro no bolso, aí ela acumula mais papel aqui de novo para recomprar aqui embaixo de novo. Mesma coisa para uma reacumulação. Posso acumular aqui de novo para puxar mais para cima, tá? É a mesma coisa. Então, são triângulos. Os triângulos e os retângulos podem romper para qualquer lado, tá? Não são figuras muito assertivas nesse ponto, tá? Computadores e operações de mercado, tá? A análise técnica computadorizada é mais objetiva do que os gráficos clássicos. Podem questionar se realmente determinado traçado configura padrão cabeça e ombros, mas nunca se discute sobre a direção de um indicador. Quando o indicador aponta para cima, a direção certa é para cima. Quando o indicador aponta para baixo, não há dúvida que é para baixo mesmo, tá? Temos 3 grandes grupos de indicadores. Os rastreadores de tendência, que vai falar para a gente para que lado que a tendência tá. Então, se é uma tendência de alta, então você tem uma média móvel que vai estar seguindo para cima. Se é uma tendência de baixa, você tem uma média móvel que está indo para baixo. Os osciladores, que são os estocásticos, que vai falar se está sobrevendido, sobrecomprado, sobrevendido, sobrecomprado. Então, ele vai te falar o momento que o mercado acelera e desacelera, tá? E os mistos, por exemplo, que são os new high, new low, high low e entre outros que pode ter, que ele vai misturar um pouco de tendência com osciladores, tá? As médias móveis, vamos falar um pouco de médias móveis. A gente tem basicamente três tipos de média, mas a gente usa normalmente mais a simples, a exponencial ou a ponderada. Tem outros tipos, você tem o Ellis-Wilder, você tem vários outros tipos de médias que a gente pode trabalhar, tá? A média móvel simples, ela pega os últimos 20 preços de fechamento e vai calculando a média. A exponencial, ela leva em consideração exponencialmente cada data diferente de fechamento. E a ponderada, ela pondera os fechamentos também com data e tudo mais. Então, a exponencial, por exemplo, se a média simples ela vira devagarzinho, a exponencial ela vira mais rápido. A ponderada vira mais rápido. Tá? Então, você tem ela vira mais, ela é menos atrasada, a gente fala, tá? É um ótimo ponto de suporte e resistência, tá? E como que a gente deve escolher o período da média móvel que a gente vai trabalhar? Independe da média móvel que você vai trabalhar. Tá? Você tem que pegar uma média móvel que se adapte ao seu trade system. Tá? Os investidores podem se basear em alguma regra simples. Quanto mais longa for a tendência que está tentando captar, mais longa é a média móvel. Ah, eu quero captar uma tendência do semanal. Então, eu vou precisar de uma média móvel que capte a minha tendência do semanal, ou do diário, ou do intraday e tudo mais. Regras de negociação de média móvel de média móveis. Quando a média móvel exponencial subir, procuramos compra. Quando ela descer, procuramos venda. Quando a média móvel exponencial ficar horizontal, o mercado está sem tendência. Não opere método seguidores de tendência. Então, a média móvel está flat. Você não vai operar a tendência, que é o halt na média, para romper topo. Você vai operar a lateralidade. Então, o preço vai romper para baixo, você compra, vai romper para cima, você vende. Rompe para baixo, você compra, rompe para cima, você vende.
até que ele vai te estopar e vai seguir a tendência. A média vira, aí aqui você vai começar a procurar o routzinho na média, tá? Então essa é a ideia. Olha aqui se eu tô falando tudo certinho para vocês. Vamos lá. Então, MACD e histograma MACD, tá? Regras de negociação do MACD e histograma MACD. Acho que eu pulei uma aqui, não pulei. Aqui ele já está falando direto. Média móvel. Tá, MACD. Quando a linha... Então aqui está faltando um slide, pessoal, do MACD. Vou puxar para vocês. Tá, então o MACD, na verdade, o que ele faz? Eu vou explicar aqui para vocês. O MACD, quando você colocar ali no gráfico, ele vai falar para a gente que é o Move Average Convergência Divergência Histograma. Então, você tem duas médias, uma rápida e uma lenta. Então, a média rápida, ela começa a subir. Ela sobe primeiro porque ela é rápida. A lenta vem atrás, devagar. Quando elas começarem a convergir e chegarem perto uma da outra, que é o convergence, então o indicador vai dizer para a gente que as médias estão se aproximando porque elas vão cruzar e vão começar a cair. E a média lenta vai vir por cima aqui. Então, quando esse espaço abrir, ele divergir, então o indicador vai falar para a gente que está tendo uma divergência das médias, tá? Como que isso é informado para a gente? Quando a gente olhar o indicador, quando as médias começarem a se afastar uma da outra, então a gente vai ter as barrinhas, o indicador fazendo assim, tá? Quando a gente tiver as médias se juntando, a gente vai ter o indicador fazendo assim. Ele vai fazer um gráficozinho assim para a gente, e ele vai ter essas médias aqui também fazendo esse movimento aqui no gráfico. Ele vai mostrar para a gente que quando esse gráfico aumenta, as médias estão divergindo. Quando essas barrinhas diminuem, elas estão convergindo, tá? É isso que ele indica. Quando a linha MACD rápida cruzar acima da sinal de lenta, emite um sinal de compra. Então, eu tenho a rápida virou para cima e a lenta vem passando aqui. Então, quando elas cruzarem aqui, eu tenho um sinal de compra. Opere comprado e coloque o stop de proteção abaixo da mínima mais recente. Então, o preço foi, tá? Aí fez essa volta, você vai comprar e vai pôr o stop abaixo da mínima mais recente. E quando fizer o contrário, cruzar abaixo da linha lenta, emite seu sinal de venda. Opere vendido e coloca um stop de proteção acima da máxima mais recente. Aí é o contrário. Quando fizer esse movimento aqui, você vai vender e vai colocar o stop aqui, tá? A inclinação do histograma MACD identifica o grupo dominante no mercado. O histograma MACD em ascensão mostra que os touros estão ficando mais fortes, e o histograma MACD declínio mostra que os ursos estão ficando mais fortes. Por quê? Quando eu tenho esse histograma para cima, eu não estou tendo uma divergência das médias, então as médias elas não estão divergindo, não está abrindo esse espaço aqui, então os touros estão mais fortes. Quando isso aqui virar para baixo e começar a fazer as barras grandes aqui embaixo, significa que a média rápida está acelerando e a média lenta está aqui. Então, eu estou acelerando a queda, então os ursos estão ficando mais fortes. Divergências. Compre quando o histograma MACD parar de cair e apontar para cima. Coloque um stop de proteção abaixo da última mínima secundária e vice-versa. Tá? Então, quando você vai operar divergência, eu vou mostrar para vocês aqui divergência. Tá? Então, sistema direcional. Sistema direcional é um indicador, tá? Eu só vou mostrar para vocês, mas não é uma coisa que o pessoal usa muito no dia a dia, então eu vou só comentar com vocês. É um método de acompanhamento de tendência que foi desenvolvido pelo Ellis Wilder, né, em meados da década de 70 e modificado por vários analistas. O sistema direcional identifica tendências e mostra quando elas estão avançando com rapidez. Então, elas identificam aqui quando a gente está avançando. Vou botar. Ela identifica quando está avançando aqui, que o preço aqui deve avançar também, tá? Então, são vários cálculos que levam em consideração, mas eu nunca vi ninguém usar, então eu só vou comentar por cima, mas é interessante, depois se quiserem dar uma olhadinha no livro lá, é bem bacana, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Então, sistema direcional. Momento, taxa de mudança e taxa de mudança ajustada. É uma coisa também que eu vou comentar, mas a gente usa bastante, depois mais para frente eu vou entrar em mais detalhes, tá? Então, o que que é?
Oi, pessoal. Deixa eu chamar o WhatsApp aqui que tá muito lento. Vamos lá. Quando a ambição ou o medo se aposta na massa de investidores, a multidão avança. Os osciladores medem a velocidade da onda e resultam no seu ímpeto. Então, esses indicadores de momento, eles vão medir o que? A velocidade do movimento. Então, o movimento acelera, desacelera, acelera, desacelera, acelera, desacelera, acelera, desacelera e assim vai, tá? Então, a gente tem o sobrecomprado e o sobrevendido, overbought, oversold, tá? Tipos de divergência. Os osciladores, assim como outros indicadores, emitem seus melhores sinais quando divergem dos preços. As divergências de alta ocorrem quando os preços caem até as novas mínimas, enquanto os osciladores se recusam a declinar as novas mínimas, mostrando que os ursos estão perdendo poder e que os preços estão caindo por inércia, e que os touros estão prontos para assumir o controle. As divergências de alta é a mesma coisa, só que ao contrário. Então, os preços estão fazendo novas mínimas. Aí você vai olhar o oscilador ele faz assim, ó. Desculpa, ele faz assim e essa mínima ele faz menor. Quer dizer, aqui eu tenho uma mínima menor que essa, eu tenho aqui uma mínima menor que essa. Só que aqui eu não tenho essa mínima menor. Ele está divergindo um do outro, tá? Então, esses são os melhores sinais desses indicadores, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, as divergências entre preços e indicadores emitem alguns dos sinais mais poderosos da análise técnica. Então, vamos um por um. Divergência de baixa classe A. Então, divergência de baixa classe A está aqui, ó. Tá? Divergência de baixa classe A. O preço está subindo e o indicador está caindo. Divergência de alta de classe A. O indicador está subindo e o preço está caindo, que foi o que eu mostrei para vocês. Né? Então, eu tenho um indicador já querendo subir, enquanto o preço está caindo. E aqui vice-versa. O preço está subindo e o indicador já está querendo cair. Tá? Divergência baixa classe B. Tá? A classe B que acontece? O preço está de lado e o indicador está caindo. O indicador está subindo e o preço está de lado. Ela é um pouco mais fraca, né? Esse é o segundo sinal mais forte de compra. O primeiro, né? O primeiro sinal é melhor. O segundo é mais fraco. E a classe C, né? Então, a classe C você tem os preços mudando e o indicador de lado. Os preços mudando e o indicador de lado. Essa divergência é a mais fraquinha de todas. Mas também tem que ser observada e pode ser operada, tá? Mas ela é mais fraca. Momento e taxa de mudança. O momento da taxa de mudança reflete a aceleração das tendências. O seu aumento ou redução da velocidade, né? O seu aumento ou redução da velocidade. Esses indicadores antecedentes mostram quando uma tendência acelera, desacelera ou mantém a velocidade. Geralmente alcançou o pico antes da tendência atingir a máxima e chegam ao fundo antes do preço atingir a máxima. Então, normalmente, esse indicador, ele bate no pico, a tendência anda mais um pouquinho, que ela ainda está acelerada, desacelerando. Aí ela acelera para baixo, quando o indicador começar a desacelerar, você vai ver que a tendência depois começa a desacelerar. Tá? Os indicadores antecedentes são como as luzes de freio do carro que segue à sua frente. Então, pensa que você tem um carro na sua frente. Quando ele acende, você não sabe se o cara só deu uma reladinha no freio ou se o cara enfiou o pé no freio e vai parar de qualquer jeito. Então, você precisa ter muito cuidado com esse tipo de indicador para falar assim, chegou, parou de acelerar, vou vender. Ou parou de... tá acelerando, vou comprar. Por quê? Ele pode acelerar devagarzinho ou ele pode acelerar rápido, como ele pode brecar devagarzinho ou brecar rápido. Tá, pessoal? Opere quando o indicador cair abaixo da sua linha central e virar para cima para a venda ao contrário. Tá? E no próximo vídeo a gente vai falar de estocástico. Ok? Valeu!